O item 6 é do conselheiro, da relatoria do conselheiro Eduardo Tuma, revisor, o revisor é o Domingos de Seio, ETCM 15.895/2021, trata-se de uma suspensão. É um pregão eletrônico, número 12/2021, registro de preços. Interessada a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana. Objeto: serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações e adaptações e requalificações e modificações no segundo escalão de acordo com o decreto número 29.929 de 91 e alterações posteriores em próprios municipais, em locais onde a execução desse serviço sejam de responsabilidade da municipalidade de São Paulo, com fornecimento de materiais de primeira linha e mão de obra especializada, a famosa ata de registro de preço de CIURBS, histórica ata de registro de preço de CIURBS, apenas para registrar para os conselheiros, né? Eu também não constatei de nenhum conselheiro neste item, nenhum destaque. Pela ordem, conselheiro Domingos de Seio. Eu vou acompanhar a suspensão do conselheiro Tuma, mas antes eu queria fazer nós aqui do tribunal, desde 2017, a gente vem seguindo sucessivamente o conselheiro Maurício Faria, de uma vez também, sempre as mesmas empresas, né, conselheiro Maurício Faria. Conselheiro Jean Antônio, sempre também com a famosa ata, né? E o que ocorre? Nós não conseguimos fazer uma execução a esse pessoal de boa qualidade, não conseguimos. Aqui, Vossa Excelência tem realmente toda a razão, e aqui também a auditoria, de praticar essa suspensão. Só que é um caso difícil. Por que é difícil? De fiscalização. Quantos próprios municipais nós temos? Depois era 2 empresas, depois foi para 32 e fica 32, é sempre o mesmo. Então, ele troca A para B, A para B, A para B, sempre a mesma coisa. Aqui, eu vou fazer o meu comentário. Por quê? Vossa Excelência me corrige se eu estou errado, que eu tenho algumas... Mas esse histórico vem. 2017, houve homologação e adjudicação do serviço para 32 empresas, ata de registro da subprefeitura, certo? Pois o que ocorreu? Em 2019, outra licitação, mas foi revogada em 2020. Depois, em 21, estão sendo licitados novamente. Quer dizer, 2017, então, eu acho que está na emergência. Como anda isso aqui? Ou são as mesmas? Não tem ata vigente, conselheiro. Não tem ata vigente, né? Não. Então, aqui, presidente, eu gostaria de chamar a atenção dos conselheiros. Eu enviei para todos os conselheiros a tal da fiscalização ordenada. Né? Falei sobre... E alertei a todos... Vossa Excelência se refere àquela experiência praticada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, as chamadas auditorias coordenadas. Coordenadas, e que o Tribunal de Contas do município, o apelido dela é Relâmpago, né? Ninguém sabe, ninguém viu, mas ele aparece. Então, o que ocorre? Né? Eu enviei para todos os conselheiros, SG, porque nós ficamos de resolver esse caso aqui, que eu venho lutando desde 2017, eu mandei para Vossa Excelência, aliás, 2019, sobre essa fiscalização ordenada. Mas não houve um prosseguimento desse caso, né? E até eu falo que o Tribunal de Contas, né, foi o tempo do Tribunal de Contas só a posteriori. Não é mais, ele é preventivo. Tá certo? Ele é preventivo. Aqui, se nós linkássemos essa auditoria ordenada nesse momento, entendeu? E juntamente com essa ata de registro de preço,
indo em loco, verifica na hora. É o que acontece com, e tem que linkar com outra coisa, aí contempla as escolas, linkar com visita às escolas do conselheiro Maurício Faria. No momento é constatado, porque na auditoria ordenada não abre TC, não tem TC, né? Porque a gente gosta do TC. Não tem TC. Vai, verifica. Está trincando, caindo aqui. Conserta, porque na hora tem que dar resposta. Então, essa empresa ia ter que dar resposta no mesmo momento. Não pode mais e não cabe mais ir lá o auditor fazer um relatório, depois do relatório vem para cá no TC, depois a gente manda, olha, vai lá que estava caindo, está trincando. Não cabe mais isso. Ou nós fazemos tudo online, já vai para a empresa, você tem 10 dias para fazer. Se não fizer na ata, você já vai ter prejuízo na ata. Por quê? Esse tipo de ata de 1 bilhão, correto, conselheiro Tuma? O valor não é 1 bilhão? 1 bilhão de reais essa ata. Olha o dinheiro público. Olha o dinheiro público. Se nós não tivermos esse acelerador bem pisado, rapidamente, e isso é fácil de fazer, é um programinha simples, tudo linkado, visita a escola, ata, tá certo? E o problema aqui, ó, as 3 coisas se resolvem em conjunto. Agora, se nós, desde 2017, nós estamos aqui discutindo sobre essa ata, e sempre a gente olha, ata, não adianta. Vai virar o quê? O tapa-buraco. Tapa-buraco desde 2014, que nós... A mesma coisa, conselheiro João Antônio. Vossa Excelência mesmo que fala. São todas empresas, sempre as mesmas, é o mesmo tapa-buraco e a mesma coisa. Prefeitura fazendo o serviço. Olha, está aqui a massa asfáltica. Vocês vão lá e colocam. Né? Eu estou tão chateado com isso, porque eu vejo que de um buraquinho assim, ele abre um buracão de 3 por 3, para jogar a massa embora. Olha, é um desperdício do dinheiro público. Tanto nós fizemos aqui, continua a mesma coisa. Eu também, fiquei lá 4 anos e fui fracassado. Eu confesso aqui que meu fracasso. Eu não consegui mudar isso aí. Não consegui. É uma coisa. Né? Ata de preço de novo. Nós vamos fazer aqui. Tem que reformar, não tem? Mas se nós modernizarmos, nós não demos uma ação de transparência, rapidez. Como é que eu tenho transparência e rapidez? Só com a informática. Só com aqui. Só nisso aqui. Senão não tem jeito. Não tem jeito. Agora, você vai, aí pergunta, a fiscalização ordenada vai resolver tudo aí, a relâmpago? Não, mas ela vai colaborar. Aí nós vamos vendo a estrada e o caminho que a gente vai pegando. Então, era isso que eu queria falar aos senhores conselheiros. Se não, nós não entrarmos firme, certo? Com coragem, os conselheiros e também a nossa auditoria, não resolve. Não resolve. E olha, eu tenho coragem de falar. Aí é o nosso papel. Senão nós estamos colaborando para prejuízo ao erário. Por quê? Não pode ser dessa forma. Essa ata foi muito... É como a ata de tapa-buraco. Foi discutida aqui, olha, 1 milhão de vezes. Agora vem essa ata aqui também. 1 milhão de vezes nós vamos ficar só se lamentando. Não, faz alguma coisa. Agora, não pode fazer tanta reunião. É reunião para ver, reunião e não resolve. Nós temos que resolver, vamos fazer ou não. Se não fizer, está aqui. Até eu enviei para os senhores, porque tem um link do TCE, não precisa fazer tanta reunião. Quando a gente for para a reunião, é 1 hora para decidir, vamos fazer ou não. Porque no link, eu dei o link aqui, eu fui atrás, fiz o estudo, 16, e está todo nesse link aqui, as 33 fiscalizações ordenadas,
que foi feita de 16 até 19 estão disponíveis nesse link. Eu dei o link para eles. 16 foram 6 fiscalizações, 9 fiscalizações, 18, 8 fiscalizações e 19, 8 fiscalizações até outubro. E falei para a minha turma, qual que é a resultante? Precisa de uma conclusão. É que nem exame de sangue, fala, tá bom ou não tá? Qual a conclusão? Tem que ser conclusivo. Eles foram conclusivos. Melhorou. Melhorou. Foi satisfatório isso aqui. Então, senhor presidente, eu precisava fazer esse pronunciamento aqui nesse sentido dessa ata, para que a gente não caia de novo nessa esparrela, que é a ata de preço de próprios municipais. Tá certo? Eu não sei a qualidade. Vai lá, troca um vitrô, um batente, uma porta. Eu não sei a qualidade. Qual a tinta que usou? É a tinta que está na ata de registro de preço? É a tinta A ou a tinta B? Senão, nós vamos cair nisso aí. E não dura nada. A manutenção é necessária? É como o nosso prédio aqui, ó. Não faz manutenção. O presidente sabe quanto custa isso, a manutenção? É ou não é? Consome. Se você não faz bem feito, vai fazer 2 vezes. E a minha função é entrar aqui nesse meio para não fazer 2 vezes. Faz uma boa, que dura por um tempo. Essa função que eu acredito que nós temos, e eu acredito muito nisso. Era isso, senhor presidente. Perfeito. Desculpa meu desabafo, mas eu vou seguir o conselheiro Tuma e que ele tome todas as preocupações, todos os cuidados nessa ata. Perfeito. Eu apenas registro, conselheiro Maurício Faria, antes de passar a palavra a Vossa Excelência, que por deliberação do Pleno, na sessão passada, nós estamos agendando para o dia 22 a apresentação da experiência do TCE para os gabinetes destes conselheiros. Obviamente, o conselheiro que desejar participar. Qual é o dia? Qual é a data? Dia 2 de dezembro, É. por videoconferência. Qual o horário, Ricardo, secretário-geral? Já passo o horário a Vossas Excelências. Eu apenas registro aqui que há também, implicitamente, uma decisão de que este tipo de auditoria só será implementada no Tribunal de Contas após uma decisão do colegiado. Registro isso, obviamente, entendi perfeitamente a colocação do conselheiro Domingos de Sei, que sempre é ansioso pelas formalidades, mas eu quero registrar isso para que não tenha iniciativas precipitadas antes da gente padronizar uma ação, se assim for a decisão do Tribunal de Contas. Então, é essa minha observação que faço, e já está agendado para o dia 2, às 14 horas. 14h30. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, conselheiro. Presidente, como é a nossa primeira sessão presencial, eu realmente tinha preparado aqui uma manifestação a respeito desse referendo e estava ainda me adaptando a essa nova realidade da forma da sessão, mas passo a ler. Acompanho o relator referendando a decisão liminar de suspensão do certame. Anoto que vários dos pontos destacados pela auditoria em relação ao edital do pregão eletrônico 12 SIURB 2021 reproduzem discussões já debatidas anteriormente, como, por exemplo, a inclusão nas planilhas orçamentárias dos agrupamentos de serviços que, pela natureza do uso, exigem projetos prévios de engenharia com acompanhamento de responsável técnico já na fase de detalhamento e orçamentação, não se enquadrando na definição de segundo escalão. Então, há uma questão de classificação dos serviços quanto a serem serviços de segundo escalão. Também no âmbito desse TC 15.895/2021, repisou-se o tema da limitação de um lote por vencedor, invocando estudo produzido pelos técnicos desta Corte, conclusivo no sentido de que, para o serviço de segundo escalão especificamente, não se justificaria a adoção desse critério. Afinal, a despeito de supostamente evitar a concentração de mercado, a limitação nos moldes discutidos, ou seja, apenas um lote por vencedor, acaba por pré-definir a quantidade de vencedores, o que pode estimular o acordo prévio entre os licitantes acerca de quem ficará com cada lote, reduzindo o desconto
que a administração obterá em relação ao valor de referência. Nestes autos, constatou-se, pelos dados históricos levantados sobre as 5 licitações desse mesmo objeto, realizadas desde 2006, que apesar de inicialmente um número maior de empresas participar das licitações, muitas são inabilitadas, resultando em poucas empresas na disputa efetiva pelos lotes. Nesse sentido, concluiu o grupo de estudo formado por membros da Secretaria de Fiscalização, da Subsecretaria de Fiscalização e Controle e da Assessoria Jurídica que, aspas, a quantidade de novas empresas prestando o serviço licitado é, na média, em torno de 16%, ou seja, só 16% são empresas que passam a prestar esse serviço, o que pode indicar que as regras definidas nesses certames estão afastando novos atores e privilegiando os atuais, o que diminui a probabilidade de a administração obter a proposta mais vantajosa. Sem prejuízo, após consolidação de discussões isoladas como a acima mencionada, o modelo a ser seguido de edital para o serviço de manutenção do segundo escalão foi objeto de apreciação por esse Tribunal de Contas, quando do julgamento do TC 932/2019, que cuidou do acompanhamento do edital anterior e representação acompanhantes. No bojo dos referidos processos, muito se caminhou no sentido do aperfeiçoamento do edital para a licitação dos serviços de manutenção de segundo escalão, cuja licitação só não foi concretizada por conta da judicialização da matéria por parte de uma interessada, levando à anulação do certame diante do tempo decorrido sem uma decisão judicial definitiva, em que pese tenha sido constatada ampla participação de interessados. Nessa senda, percebe-se que o edital publicado retrocedeu em pontos já exaustivamente debatidos por este colegiado e pelos seus técnicos, dando ensejo novamente à suspensão do certame. Percebe-se da mesa técnica realizada que os embates travados reproduziram as mesmas discussões que não mais deveriam estar presentes no edital, conforme acórdão proferido por esta Corte quando do julgamento do referido TC 9.132/2019, do qual constou expressamente que, sem prejuízo, anoto que a reiteração de novo procedimento licitatório para o objeto do referido certame deverá necessariamente ser acompanhada por esta Corte, devendo a origem fazer constar expressamente o propósito de suceder o procedimento licitatório revogado, indicando os dados da licitação antecedente, bem como observar todos os elementos técnicos já exauridos e superados nestes autos, nos termos da Instrução 02/2015, aprovada pela Resolução 10/2015 deste egrégio Tribunal de Contas, fecha aspas. Diante do exposto, acompanha o relator quanto à suspensão do certame, ressaltando a importância de eventual retomada não ocorrer de forma desprendida do cumprimento do referido acórdão já proferido por esta Corte. Então, eu queria dizer o seguinte, eu tive uma determinada participação nessa matéria anterior e o que ocorre é essa realidade, ou seja, existiu uma tentativa de licitação, o conselheiro João Antônio também é interessado nessa matéria, né, de maneira adequada, buscando uma evolução, né? E o que acontece é o seguinte, fizemos uma exaustiva discussão, né, para se chegar anteriormente a um determinado edital que era considerado uma evolução, ainda com questões, mas uma evolução importante. Esse edital, a licitação foi bloqueada por disputa judicial, por ação judicial. Essa ação judicial se prolongou sem um julgamento definitivo, o que levou a ser inviabilizada a licitação. Mas a base daquela licitação, o edital, foi produzido, esse edital, por esse trabalho do Tribunal de Contas, elaborando a respeito desse objeto, que são exatamente as reformas de segundo escalão. E é estranhável, é profundamente estranhável, que depois de tudo isso, o tribunal interagiu, fez mesa técnica, chegou-se a um edital, esse edital foi publicado, a licitação foi lançada, ela só não se viabilizou devido a essa judicialização, que é a expressão de uma disputa pesada de interesses nesse tipo de prestação de serviço. Mas agora a administração apresenta um novo edital, ignorando toda essa trajetória anterior, todo esse trabalho que já foi feito. A posição do Tribunal de Contas a respeito desse objeto já está construída anteriormente.
Então, na verdade, parecem existir interesses influentes, interesses, vamos dizer assim, de grande peso que dificultam, que fazem com que esse tipo de licitação tenha enorme dificuldade de chegar a termo dentro daquilo que o tribunal já discutiu, já produziu, inclusive como trabalho técnico e jurídico. Então, é realmente uma espécie parece filme do Buñuel, né, que ninguém sabe por que as coisas acontecem de uma maneira profundamente estranha, né, nesse tipo de matéria. Pela ordem presente, A palavra ao conselheiro Eduardo Tuman. não quero me alongar na fala, mas só para trazer aqueles que também nos assistem o entendimento do referendo em relação à suspensão da chamada aqui já nessa sessão, a ata de registro de preços de CIURB. Eu tenho tido uma atuação no tribunal talvez um pouco diferente, e aí exatamente na esteira do que falou o conselheiro Domingos de Sei, de tentar trabalhar a priori, trazendo a administração, a prefeitura, junto com os técnicos do tribunal, para que haja, vou colocar assim, um consenso, um melhor encaminhamento daquilo que é o objetivo da gestão, daquilo que é a implementação das políticas públicas, e isso envolve, claro, as licitações. E isso não foi diferente nesse caso. Logo que a administração iniciou esse novo edital, e aí me parece que essa é uma definição que nós tomamos já nessa conformação da Corte, os 5 atuais conselheiros, que nós trataríamos, então, os novos editais como novas licitações, e aí isso desvincularia de possíveis ou eventuais licitações antigas, o que justifica, inclusive, a distribuição das relatorias, como é, e no caso CIURB, ata de registro de preço, relatoria minha nesse novo edital. Pedi à nossa auditoria que fizesse, então, a análise. A auditoria destacou 9 pontos, que eu não vou entrar aqui de forma pormenorizada. Encaminhei a origem, para que a origem tomasse ciência do relatório e que, se fosse necessário, entendesse assim, corrigiria o edital lançado. Dos 9, corrigiram-se 2, sobraram 7. A auditoria novamente se manifestou, a origem novamente se manifestou, então houve uma troca, tanto do tribunal quanto da prefeitura, para que houvesse o melhor encaminhamento nesse sentido. Finalmente, no dia 17 de novembro, fizemos uma mesa técnica, mais uma vez agora confrontando as duas posições, e a própria origem, a própria prefeitura concordou com alguns pontos que foram levantados pela nossa auditoria e se comprometeu a reescrever o edital naqueles pontos e novamente lançá-lo. Então, comecei a minha fala dizendo do trabalho a priori e de entendendo que o gestor eleito é aquele que vai implementar a política pública conforme a legitimidade que a urna o deu. Nesse sentido, a prefeitura diz que precisa corrigir o edital no dia 17, com uma licitação prevista para o dia 19, não houve outra possibilidade desse relator a não ser suspender. Então, o que eu queria dizer nesse sentido é que a suspensão também se desvincula de qualquer passado, e aí o conselheiro Maurício Faria coloca a questão dos interesses. Eu não participo e não conheci esse passado. O que eu estou analisando é tecnicamente e de acordo com a minha forma de conduzir nesse diálogo. Então, a suspensão se deu por esse motivo. Quando da republicação, farei nova análise e aí, entendendo prudente, trago essa retomada. Mas nessa esteira de encaminhamento, presidente, aquela que eu venho adotando no tribunal. Eu estou perfeitamente entendendo a razão do debate aqui, porque essa matéria, de fato, tem um histórico. Se você me permitir, no final, fazer mais um comentário em relação ao conselheiro Domingos de Sei. Tem um histórico aqui de construção, inclusive coletiva, neste colegiado. Mas entendo também que o debate verdadeiro sobre o conteúdo da matéria será feito na retomada, quando Vossa Excelência trouxer a matéria para a retomada. Portanto, eu apenas faço um apelo aos conselheiros para que deixemos essa discussão mais da matéria, mais do conteúdo, objetivamente,
para o momento adequado, que é o momento da retomada, mas Anteriores do tribunal sobre aquela matéria, né, sobre licitações daquele objeto anteriormente. Ele analisa só aquela licitação em si que se colocou perante a sua atividade de relator. É uma postura, eu tenho que respeitar, mas o tribunal ele tem um processo de acumulação de análises, de decisões, né, então eu não tenho essa postura, mas o conselheiro me informa que tem. Ele está tratando a questão da licitação do segundo escalão como se não houvesse todo esse debate anterior já feito no tribunal, já feito, inclusive com a aprovação lá atrás de um edital que foi considerado um edital aperfeiçoado e que a licitação foi inviabilizada por intervenção judicial. Então, o senhor diz, e eu sou obrigado a respeitar, porque é a sua visão de relator, que o senhor abstrai isso tudo e se concentra apenas no edital que está posto, né? Eu não, eu estou trazendo esse histórico, porque eu acho que isso é relevante. Mas, de fato, conselheiro João Antônio, isso vai estar posto na proposta, eventualmente, de retomada. Mas o fato de existir uma suspensão de uma licitação cujo objeto já foi exaustivamente tratado pelo tribunal, e já havia, digamos, um modelo de edital já aprovado pelo tribunal, que foi ignorado pela administração, esse é um fato que se põe na suspensão. Então, não é algo que eu possa ignorar. Na suspensão, se registra isso. A administração ignorou um modelo de edital já construído anteriormente e obrigou o tribunal, o relator, a suspender novamente, né? Não, conselheiro Maurício Faria, longe de mim, eu acho que as observações de Vossa Excelência são todas pertinentes. Aliás, existe um acúmulo de debate aqui. Eu apenas, como presidente, fico preocupado com o tempo. Mas eu preciso fazer um comentário, presidente. Tempo até porque nós teremos a oportunidade de, no momento adequado, debater exaustivamente essa matéria. Sim. Mas é só por uma questão aqui da presidência de condução do tempo e das compreendo próximas a sua preocupação, a sua postura, compreendo. O papel do presidente tem essas injunções todas. Eu apenas estou explicando porque é que eu trago esse histórico, né? Porque, para mim, não deveria estar existindo essa suspensão. Não deveria estar existindo, porque não deveria ter sido lançado um edital com os mesmos problemas que já foram discutidos, tratados e superados anteriormente. Então, mas essa é a nossa vida, né? A vida como ela é, né? Eu não defendo a simples manutenção do nosso status quo. Eu tenho falado que, para mim, a efetividade da atividade do tribunal, ela ainda é muito limitada. Basta ver a nossa pauta ordinária. Então, eu acho que é um desafio melhorar a efetividade da nossa atuação de controle externo. Ela já é grande no controle preventivo de licitações. E aí seria bom comparar com o TCE. No controle preventivo de licitações, numa linguagem mais simplificada, nós damos um banho. E damos um banho, a meu ver, de um modo geral, no sistema de controle externo. Nós avançamos muito. Basta ver o que fizemos nessa sessão, no controle preventivo de licitações. Eu gostaria de saber como é que o TCE trata o controle preventivo de licitações. E, pelo que eu sei, trata com enfoque mais limitado. Temos a proclamação do resultado no que se refere ao ETCM 15.895, da relatoria do conselheiro Eduardo Tuma, apenas para relembrar. Proclamação do resultado. Por unanimidade, está referendada a medida cautelar expedida para a suspensão do pregão 12 de 2021 da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, nos termos do ato expedido pelo conselheiro relator, corregedor Eduardo Tuma.